Será que vale mesmo a pena investir na Alu ou é furada? A rentabilidade ofertada é de mais de 20% ao ano e em alguns casos pode até chegar a 24% ao ano. Será que não é bom demais para ser verdade? Nesse vídeo eu vou te explicar definitivamente e honestamente como é que funciona esse negócio. Eu estudei a fundo a Alu Invest, não é de agora que eu estudo. Então eu vou te explicar na prática como funciona, quais são os riscos, se vale ou não vale a pena investir, para quem pode ou não valer a pena investir. Enfim, é mais um vídeo bastante resumido, direto ao ponto, numa linguagem extremamente simples para qualquer pessoa entender. A única coisa que eu peço em troca não custa absolutamente nada para você, é o seu like. Então já aproveita para deixar o like no começo do vídeo. Isso ajuda demais o canal. Fica aqui o meu muito obrigado para todo mundo que deixa os likes nos vídeos, que interage aqui, que comenta e tudo mais. Compartilha os nossos vídeos e caso você ainda não seja inscrito no canal, aproveita também que tá aí perto, clica no botão aqui para se inscrever, clica aqui no sininho das notificações também e marca ali já como todas para receber sempre aviso de quando tem conteúdo novo aqui. São pelo menos 3 vídeos por semana, todos eles focados em ajudar a botar dinheiro no teu bolso, por isso eu garanto que você não vai se arrepender. Seguindo aqui sem enrolação, como funciona esse investimento na prática e quais são as garantias para o investidor? É seguro ou não é seguro? Bom, para entender vamos contextualizar, né? A Alu Invest é a plataforma de investimentos da Alu e esses investimentos têm uma única finalidade: fomentar o crescimento da empresa, ou melhor, financiar para que ela cresça a base de produtos e consiga atender a demanda que atualmente e há muito tempo é assim, é muito maior do que ela consegue de fato atender. A Alugator, como você pode ver aí, é uma plataforma de assinaturas de eletrônicos e hoje não só eletrônicos, como por exemplo notebooks, videogames, iPhones, telas, eletrodomésticos e várias outras coisas. São produtos disponíveis para assinatura, exatamente como a assinatura de um carro. Você não compra o produto, mas você assina. Paga ali um valor mensal para ter acesso ao produto, como por exemplo durante um ano ou durante 2 anos. Paga um valor obviamente menor do que a compra. Quando termina o contrato você escolhe se você renova ele pegando talvez um outro produto, um mais atualizado, ou se você devolve. Inclusive essa taxa de renovação lá dentro da Alu é muito grande. Segundo os dados aqui, ela chega a 85%. Então é uma operação sim extremamente rentável, já existe há alguns anos. Eu particularmente conheço há pelo menos 5 anos. E o ponto aqui na prática para você entender é: existe uma demanda muito maior do que a oferta. A empresa precisa suprir essa demanda. Quanto mais ela consegue comprar esses produtos para suprir a demanda, mais ela consegue crescer. Se ela tem uma rentabilidade alta, ela consegue dividir parte dessa rentabilidade ou abrir mão de parte dessa rentabilidade para poder pagar os investidores em troca de crescimento. Então ela tem a margem, tem o crescimento e consegue pagar os investidores dessa maneira. E é por isso que eles conseguem ter uma rentabilidade acima da média. Você pode até procurar, mas você não vai encontrar no modelo assim uma rentabilidade tão alta quanto essa que eu já vou esmiuçar aqui na sequência. Agora, falando em números, a Alu tem hoje mais de 5 mil investidores e já captou mais de 300 milhões de reais. E esses investidores não investiram somente pela rentabilidade, até porque seria um erro. Eles precisam também de garantias. E quais são as garantias que a Alu oferece? Bom, como você já sabe, nós não temos nesse tipo de investimento a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito. Isso é só para investimentos bancários, como por exemplo CDBs, LCIs, LCAs. Um investimento assim parece muito mais com uma debenture, por exemplo, que é na prática quando você compra títulos, né, empresta dinheiro para financiar uma empresa, seja ela qual for. Aí a gente vai ter nas debentures aqui, debenture de empresa listada em bolsa, de não listada em bolsa, enfim. Eu só estou fazendo aqui uma comparação para ficar mais simples. E assim como as debentures, existem lá as garantias que são contratadas, ficam ali no contrato. E tudo isso através de veículos regulados. Debentures são reguladas, aqui nesse caso é um CCB, o CCB também é regulado. E aqui isso vai em contrato com os investidores. O investidor tem a garantia dos próprios produtos. E aqui pegando um exemplo prático, o investidor tem lá a garantia em iPhones que vão ser comprados com o valor do investimento e que vão ser colocados lá à disposição para assinaturas. Além disso, tem as garantias também que vão em contrato de aval da empresa e aval dos sócios. É um combo de garantias bastante comum que a gente costuma ver, por exemplo, nos crowdfundings imobiliários. Eu já fiz vídeos sobre isso aqui no canal também. Bom, e nos mais de 5 anos da Alugator, nós temos cerca de 30 mil assinaturas ativas. E lembra o que eu falei antes, né? São 30 mil assinaturas de um lado e 1 milhão em demanda de outro. E é claro que esse 1 milhão de demanda não vai ser suprido de uma hora para outra. Isso aqui leva um bom tempo, mas por isso que os investimentos são fundamentais aqui. O capital dos investidores, o capital de terceiro é fundamental para fomentar esse crescimento e atender essa demanda. Outro detalhe importante para os investidores: até hoje nunca foi dado default, ou seja, nunca teve calote ou atraso nos pagamentos para os investidores, porque essa é uma operação que existe já há um bom tempo. E eu sou prova viva disso. Alguns anos atrás eu fiz investimento na Alu e recebi tudo certinho na data correta. Bom, então David, significa que é tudo muito tranquilo, muito seguro? Calma. Existem riscos, assim como existe risco em qualquer coisa. A questão é que, obviamente,
obviamente nós temos níveis diferentes de risco. Assim como eu dei exemplo ali antes das debêntures, obviamente uma debênture vai ter um risco maior do que um CDB. E por conta disso, a tendência é que uma debênture pague mais, né, tenha uma rentabilidade maior do que um CDB, que vai ter um risco um pouco maior do que o Tesouro Direto, que vai pagar mais do que o Tesouro Direto por conta disso. Então a gente vai trabalhando em níveis de risco sempre. É importante entender isso. E como é que a gente faz para mitigar risco? Obviamente a gente não vai entrar em furada, precisa entender no que está investindo. E aqui no caso da Alu, nós temos as garantias, nós temos histórico da empresa, mas obviamente ela é mais arriscada do que os investimentos que eu falei anteriormente. Não existe uma rentabilidade de graça. Via de regra, rentabilidade maior significa um risco maior. Esse risco pode ser um pouco maior, mas já justifica. Um outro ponto aqui é a concentração de capital, porque para muita gente não vai fazer sentido esse investimento. Como assim, David? O mínimo para investir é 30 mil reais. Sendo assim, se você tem um capital disponível para investimento de 50 mil reais, esse investimento com certeza não é para você. Porque mesmo que você tenha os 30 mil reais, o ideal é que você tenha já a sua reserva de emergência formada, que você já invista em outros instrumentos de renda fixa e tenha uma certa experiência com investimentos. Aí sim, para quem tem um capital maior, pode fazer sentido. Por quê? Porque aí você não concentra uma parte grande do seu patrimônio investido numa coisa só. O ideal é que você diversifique, que isso aqui seja somente uma fatiazinha ali do seu patrimônio investido. Agora, falando do investimento em si, de rentabilidade, em 2024, a rentabilidade dos investimentos aqui na Alu, média, foi de 19,5%, mas bem acima do CDI, mas ainda inferior à oferta que a gente conseguiu desencantar aqui. E como é que funciona? Se você for direto no site da Alu, você vai ver que as rentabilidades são menores do que nós conseguimos aqui. Por quê? Porque assim como eu faço com absolutamente tudo aqui no canal que eu vou falar, e que tem a possibilidade de comprar, de investir, eu vou falar antes com a empresa para saber se a gente consegue algum diferencial para ofertar para quem eventualmente vá contratar o serviço, vá investir, enfim. E sim, nós conseguimos rentabilidades superiores pelo link que eu consegui, que é um link específico que está aqui na descrição, e eu também estou deixando no comentário fixado. Só que esse bônus de rentabilidade, essa rentabilidade maior, vai ficar disponível somente até o dia 31 de maio. Depois vai seguir disponível pelo mesmo link. Se você estiver vendo esse vídeo depois dessa data, tranquilamente você vai conseguir acessar, vai ter uma rentabilidade excelente, mas muito provavelmente não exatamente a que eu vou dizer aqui. Pelo link da descrição, para investimentos de 30 mil a 99 mil reais, a rentabilidade é de 20,5%. De 100 mil até 199 mil, 21,5%. De 200 mil até 499 mil, 22,5%. E acima de 500 mil, 24% ao ano. Esses investimentos são disponíveis em dois formatos, tanto bullet, que é aquele que você investe agora e recebe só lá no final do prazo, quanto com juros mensais, que você investe e todos os meses os juros vão caindo na sua conta, como se fosse uma renda passiva. E aí, obviamente, lá no final também você resgata o montante inicial que você investiu. Os prazos de vencimento desses investimentos são de 24, 48 e 72 meses. E na prática é você quem escolhe, então você vai preencher lá um cadastro para poder investir. O pessoal da Alu vai entrar em contato para acertar com você todos os detalhes, é feito ali um contrato. E aí sim, a partir disso, se fizer sentido para você, você pode fazer o investimento. E é claro que assim como eu falei que para muita gente não faz sentido, para vários outros perfis de investidor que tem um capital mais robusto, faz bastante sentido até para conseguir ter rentabilidades maiores. Toma um pouquinho mais de risco, mas no final do dia, como o capital está bastante diversificado, isso aqui ajuda a aumentar o retorno e aumentar o patrimônio ao longo do tempo. Lembrando, links na descrição e comentário fixado, e dúvidas que eventualmente você tenha aqui nos comentários, pode ficar à vontade para comentar e também para complementar se você tiver algum outro tipo de comentário para fazer que não uma pergunta. Dito isso, eu fico por aqui, já vou deixar a recomendação desse outro vídeo para você assistir, é só clicar nele. Um forte abraço e a gente se vê lá.